Gravação revela: piloto da aeronave onde estava a delegação da Chapecoense pediu prioridade para pousar por falta de combustível. Señorita Lima India 2933 está en falla total, eléctrica total e combustível. Em Chapecó, mais de 24 horas depois do acidente, a cidade ainda busca explicações para a tragédia e se prepara a despedidas das vítimas. Primeira partida da final da Copa Sul-Americana. As homenagens ao time da Chapecoense no estádio Índio Condá e em Medellín, na Colômbia. O Band Cidade desta quarta-feira, 30 de novembro, já está no ar. Boa noite. Olá, boa noite. O acidente acabou deixando mais de 70 mortos, mas 3 atletas, um jornalista e 2 tripulantes escaparam com vida da tragédia. E eles continuam internados, só que na unidade de terapia intensiva na cidade de Medellín, na Colômbia. Quase como um milagre, os 6 sobreviventes que foram resgatados dos escombros com vida e seguem em tratamento passam bem. Neto, zagueiro da Chapecoense, deu entrada no hospital com lesões cranianas e no tórax. Ele passou por drenagem torácica e se recupera bem. Deve passar ainda por procedimentos nas pernas para fechar feridas e evitar infecções em 2 fraturas que sofreu. Já o lateral Alan Ruschel passou por cirurgia na coluna e a excelente notícia é que a fratura foi estabilizada. Ele teve lesão em uma das vértebras e corria o risco de ficar tetraplégico. O goleiro Fulman precisou amputar parte da perna direita. Ele também teve lesões musculares e vasculares e deve passar por novos cuidados. O jornalista Rafael Enzel teve trauma torácico, costelas quebradas, lesões em braços e pernas. Foi operado e tem atenção especial aos pulmões. Já os tripulantes Ximena Soares e Ervin Tumiri estão fora de perigo. Tiveram lesões por causa do impacto, mas nenhuma grave. Eles seguem em observação. E um dos jogadores da Chapecoense que não viajou à Colômbia foi o zagueiro Rafael Lima. Hoje, ele deu uma entrevista emocionada à nossa equipe. Acompanhe. Rafael Lima está na Chapecoense desde 2012. O zagueiro de 30 anos foi fundamental nas campanhas de acesso do time. Nesta temporada, ele jogou 20 partidas e fez um gol pelo Verdão. Mas na Sul-Americana não estava sendo aproveitado. O jogador se mostrou bastante emocionado pela tragédia que deixou tantos companheiros e amigos mortos. Eu estou aqui desde a Série C e eu fui capitão durante 4 anos consecutivos. E nesse meu 5º ano, que é o de 2016, eu acabei perdendo a minha posição. Mas continuei trabalhando e eu queria, e como muitas vezes a gente é muito ingrato, a gente pensa que as coisas têm que ser do nosso jeito. E eu particularmente, eu acredito muito em Deus e infelizmente meus irmãos partiram e Deus mostrou para mim que de repente eu teria mais alguma coisa para fazer aqui. Que hoje eu posso, triste sim, consternado, mas posso dar um abraço na minha filha, posso dar um beijo na minha esposa, saber que eu posso estar respirando e saber que eu vou poder, se Deus quiser, acordar amanhã de manhã, levar minha filha para onde ela quiser e os meus irmãos não vão poder fazer isso, infelizmente. Que foi uma perda quase que total. E, como eu falei, a gente realmente tinha um grupo todo como irmandade, não somente os jogadores, mas a comissão técnica. E depois do intervalo vamos falar sobre o trabalho de identificação dos corpos do acidente com o avião da Chapecoense. E as homenagens que estão sendo preparadas ao time da Chapecoense aqui em Chapecó, Santa Catarina e na cidade de Medellín. Então você confere depois do intervalo. Nós voltamos a falar sobre a tragédia com a delegação da Chapecoense. A repórter Priscila Dallagnol acompanha as últimas informações direto da redação. Olá Priscila, boa noite, tudo bem? Em meio a essa tragédia, pelo menos um conforto para os amigos e os familiares das vítimas.
é que começaram as identificações dos corpos e a gente já pode até prever aí a chegada desses corpos a Santa Catarina, não é isso? Isso mesmo, boa noite Bruna, boa noite Nader, boa noite a você que nos assiste. Olha, o governo de Santa Catarina pediu total agilidade na identificação e liberação dos corpos para a comitiva brasileira enviada aí para acompanhar essa difícil tarefa, uma verdadeira missão, não é? A equipe chegou em Medellín nesta madrugada e a identificação dos corpos deve mesmo ser finalizada ainda hoje. Além do secretário de Assuntos Internacionais, o técnico legista da Secretaria de Segurança Pública do Estado, Rui Fernando Garcia, ajuda na identificação dos corpos no Instituto Médico Legal Colombiano. Todos os dados das vítimas foram compartilhados com o país vizinho. Os prontuários contêm informações como impressões digitais e podem facilitar a busca pelas informações, já que não houve explosão da aeronave e as vítimas não foram carbonizadas. O trabalho dos médicos legistas foi muito facilitado. Todos os corpos foram recuperados e todos os passaportes também já foram recuperados. A Embaixada do Brasil montou um escritório aqui na cidade de Medellín, deslocou-se então da cidade de Bogotá aqui para Medellín para providenciar a expedição das certidões de óbito das vítimas. Posteriormente será feito o embalsamento dessas e será dada a autorização para o translado pelo governo da Colômbia para Chapecó. Policiais federais também acompanham essa fase delicada dos trabalhos, que seguem 24 horas por dia, sem descanso. Até o fim desta quarta-feira, todo o trabalho de identificação deve ser concluído. A expectativa, segundo o secretário de Estado de Assuntos Internacionais, é que o transporte das vítimas seja feito até o final da semana. Um avião da Força Aérea Brasileira já está de prontidão para realizar a viagem de volta a Chapecó. Um avião Hércules da Força Aérea já está estacionado na cidade de Manaus, no aeroporto de Manaus, aguardando que a conclusão dos trabalhos de identificação aqui em Medellín, para que possa então buscar os corpos e levá-los para a cidade de Chapecó. O governador determinou hoje de manhã que assim que se concluírem os trabalhos aqui em Medellín, nós devemos avisá-lo para que seja organizada a recepção desse avião com as vítimas na cidade de Chapecó, que deverão ser recebidos com todas as honras no estado de Santa Catarina. Com toda certeza, todos devem ser recebidos como verdadeiros heróis assim que retornarem ao Brasil. Uma justa e bela homenagem, não é mesmo, Bruna, Nader? Continuamos aí do estúdio com vocês. É verdade, Priscila, obrigada. Daqui a pouco a gente volta a falar com a Priscila, então, direto da redação. E daqui a pouco nós já voltamos para falar sobre as possíveis causas do acidente. E ainda foi divulgado hoje o áudio do piloto que comandava o avião e que estava na delegação da Chapecoense. Ele relatou problemas, falta de combustível da aeronave. Mais de 24 horas de luto. Assim estão todos os moradores da cidade de Chapecó. Conhecida como a capital do Oeste por seu potencial econômico, a cidade teve o coração arrancado e vive a dor das histórias que acabaram interrompidas por um trágico acidente. Nader, a cidade vive a dor da perda de um time e de profissionais da comunicação que tanto traziam orgulho para todo o estado. Chapecó fez uma trajetória ímpar no cenário do esporte em Santa Catarina. Estabelecimentos comerciais estão com bandeiras pretas simbolizando o luto. Na empresa de Jean, além do verde e branco, ele colocou uma bandeira preta para homenagear as vítimas da tragédia. Queira ou não, não é um clube, não é um time de futebol apenas, é grupo de amigos. Muitos torcedores vestem a camisa da Chapecoense e não param de chegar na Arena Condá, local marcado por muitas alegrias e grandes ídolos.
uma tristeza, uma tragédia dessas, né, em nossas vidas, né? Nossas famílias todas, nossos amigos, jogadores, né? Entrar aí no estádio já está difícil, passar aqui já está um pouco mais difícil. O desbravador, que simboliza Chapecó, na semana passada estava coberto com a bandeira da Chapecoense. Hoje, após a tragédia, o preto faz parte desse cenário e todas as festividades de Natal foram canceladas. Na noite desta terça-feira, após uma homenagem na Arena Condá, alguns torcedores decidiram dormir em barracas próximo do estádio. Para Cauê, a noite foi difícil de passar. Nós vamos entrar dentro do estádio, eles não vão ver mais eles jogando, não vão ver eles pedindo para a torcida incentivar, pedindo para cantar, chamar para o jogo, né? Vai ser muito difícil. As 2 caixas pretas do avião que levava a delegação da Chapecoense até a Colômbia já foram resgatadas. Os equipamentos podem ajudar a esclarecer o que provocou o acidente. Uma das possibilidades é que tenha havido a falta de combustível. Ainda há muitas dúvidas sobre o acidente que matou ao menos 70 pessoas na madrugada desta terça-feira na Colômbia. O rastreamento do voo da Lamia mostrou que o avião deu 2 voltas no ar antes de começar a reduzir a velocidade. A polícia colombiana investiga o motivo que levou o piloto a dar essas voltas. É comum, é uma prática normal de um piloto, dependendo da pane que ele tem, ele tente solucionar, resolver em órbita, em espera, para depois prosseguir para o seu voo. Essa órbita pode estar relacionada a esse procedimento. As imagens do radar mostram também outros aviões nas proximidades do aeroporto. O que desaparece pousou, enquanto o avião com os jogadores continuava em órbita. Neste momento, uma aeronave entra na linha de aterrissagem. Há indícios de que seja um voo da companhia Viva Colômbia, que pediu prioridade de pouso e foi atendido. Segundo especialistas, o procedimento normal seria dar prioridade ao voo da Lamia, que estaria operando em situação emergencial. Questionado sobre o caso, o ministro dos Transportes da Colômbia disse que é preciso aguardar as investigações. Um pouquinho de respeito por la investigação. No meio da tarde, as caixas pretas foram encontradas pela equipe de busca. Somente elas poderão ajudar a sanar as dúvidas sobre o desastre. No entanto, os especialistas concordam que no momento da queda da aeronave, ela estava sem combustível. Resta saber se por causa da pane, o piloto dispensou o combustível, abriu os tanques para evitar uma explosão, ou se o combustível acabou durante o voo. Se é que ele alijou, são suposições, que nós não temos nenhuma informação privilegiada. Se é que ele alijou o combustível, ele viu que não tinha mais condição de chegar. Não havendo incêndio, é um indício, nós ainda não podemos comprovar que foi falta de combustível. É um indício de falta ou de pouco combustível. É um indício, é uma linha de ação, de investigação interessante a trilhar. Criada em 2009, a empresa Lamia operava nos últimos 2 anos com voos fretados. Levava equipes de futebol, incluindo a seleção da Argentina, que no início do mês veio jogar no Brasil pelas eliminatórias da Copa. A Chapecoense pediu autorização para viajar pela empresa direto de São Paulo para Medellín, mas o pedido foi negado. Em nota, a ANAC afirma que não autorizou, porque de acordo com os termos internacionais em vigor, o transporte direto só pode ser feito por uma companhia aérea brasileira ou colombiana. Bruna, mas toda essa história começa a mudar a partir de agora. É que uma gravação de um comandante que estaria no mesmo momento tentando pousar no aeroporto José Maria Córdova, em Medellín, com uma aeronave da Avianca, teria acompanhado a comunicação do piloto do voo onde estava a delegação da Chapecoense com a torre de controle, minutos antes do acidente. Na gravação, segundo ele, o piloto da Lamia notificou a torre de controle do aeroporto de Rio Negro de que ele estaria com uma falha elétrica total da aeronave e falta de combustível. Vamos ouvir. Solicitamos prioridad para proceder a la pista. Tenemos problemas de combustible. En ese momento no se declaró en emergencia. Entonces la controladora le dijo como, no sé qué, tenemos un problema en ese momento, un avión está aterrizando de emergencia, no se puede proceder. Y él, procedemos, tenemos problemas de combustibles. Y empezaron a bajar y se metieron a toda para abajo. Entonces la controladora mismo nos dijo, Avianca 9256, vira izquierda. Y el man nos pasó por el lado a toda para abajo. Nosotros vimos incluso las luces del avión cuando pasó bajando. Cuando empezó a bajar,
el man se declaró en emergencia, él declaró la emergencia de que tenía falla, de que tenía combustible, problema de combustible. Cuando la controladora dijo, informa el problema que tiene, y el man dijo, no, ahora tenemos falla total eléctrica, vectores para proceder a la pista. Entonces la controladora le dijo, ahora no lo tengo en contacto radar. Y el man empezó, ayuda, vectores para proceder a la pista, a la pista. O sea, así la voz desesperada, y al fondo se escuchaba el comandante que decía, tren abajo, no sé qué, no sé cuántos. Y ahí se paró la cosa. Y la controladora, responda. Responda. Y se le quebró la voz a la controladora, parce, se puso y la vida súper mal. Nosotros nos pusimos a llorar. E agora há pouco foi divulgado o áudio do piloto Miguel Quiroga, que comandava a aeronave com a delegação da Chapecoense, pedindo prioridade para pousar no aeroporto José Maria Córdova, em Medellín. Ele relatava problemas na aeronave. Señorita, Lima India 2933 está en falla total, eléctrica total y combustible. Está libre de operable lluvia sobre la estación Lima India 933, bomberos alertados. Vectores, señorita, vectores a la pista. La señal radar se perdió, no lo tengo, notifique rumbo ahora. Vamos con rumbo 360. Con rumbo, mire por la izquierda, 010, procedería al localizador del borde Río Negro, una milla delante del borde. Al momento usted se encuentra, correcto, le confirmo, por la izquierda con rumbo 350. Izquierda 350, señora. Sí, correcto, usted está a 0,1 milla del borde Río Negro. No lo tengo con la altitud Lima India. 9.000 pies, señorita. Vectores. Usted está a 8.2 millas de la pista. ¿Qué altitud tiene ahora? India 933, posición. E olha, entre as vítimas dessa tragédia estão 2 representantes do futebol catarinense. Delfim de Pada Peixoto, que estava à frente da federação há 31 anos e era também o vice-presidente da CBF, e o representante dos clubes do estado, Sandro Palaoro. Com essas 2 ausências importantes, fica uma pergunta. Quem vai ficar na coordenação do campeonato estadual no ano que vem? Gustavo Bosley comenta. Gustavo, boa noite. Boa noite, Nader. Boa noite, Bruna. E é claro, o futebol catarinense segue, né? A vida do futebol de Santa Catarina vai seguir. É evidente que nesse primeiro momento as coisas estão paradas. Porém, a gente foi atrás de informações sobre 2 entidades que são fundamentais para que, por exemplo, o campeonato catarinense se desenvolva bem, também a participação dos clubes nos campeonatos brasileiros das séries A, B, C e também a série D do Brasileirão do ano que vem, e além disso, o campeonato estadual. Na Federação Catarinense de Futebol, o Delfim, que está entre as vítimas, né, está entre os mortos da tragédia lá na Colômbia, ele tinha 27 anos no comando do cargo. Com isso, se imaginava, e agora, quem é que vai assumir e tudo mais? É um processo delicado, é um processo lento, não é? Enfim, nós conversamos com o responsável jurídico pela Federação Catarinense de Futebol, Dr. Rodrigo Capella, sempre muito solícito, aliás, e ele nos esclareceu que, segundo o estatuto da própria Federação Catarinense de Futebol, quem nesse momento assume a entidade é o vice-presidente mais velho. Hoje o vice-presidente mais velho é o Rubens Angelotti. Outra entidade que toca o futebol de Santa Catarina é a Associação dos Clubes. E segundo informações da assessoria de imprensa, através do Bom Paulinho Scarduelli, é o seguinte, que nesse momento, quem toma a frente da Associação de Clubes é o diretor executivo Cláudio Gomes. Ele que, inclusive, já foi diretor de marketing e também comandou o futebol do Criciúma por algum período, dentro também do próprio Criciúma, da onde vem o Rubinho. Então, as decisões, nesse momento, do futebol de Santa Catarina estão nas mãos de 2 competentes profissionais que já estiveram no comando do futebol do tricolor do sul catarinense. Detalhe é que é muito pouco tempo para pensar, reformular tudo isso em meio a tudo que as pessoas estão vivendo dessa tragédia, porque em janeiro já começa o campeonato estadual de 2017, então vai ser bem difícil realmente no ano que vem. Uma situação muito não só para a triste. Chapecoense, mas para todos os times de Santa Catarina. Com certeza, uma situação triste.
E depois do intervalo, começaram a ser montadas nesta tarde, na Arena Condá, as estruturas metálicas que serão utilizadas para o velório coletivo, que deve ocorrer assim que os corpos das vítimas chegarem da Colômbia. E nós vamos conferir também as homenagens realizadas ao redor do mundo para a Chapecoense. Hoje à noite, a Arena Condá deve ficar lotada no horário em que a Chape entraria em campo para disputar a final da Copa Sul-Americana. E em meio a toda essa tragédia, representantes da Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina se reuniram hoje e apresentaram todo o esquema de segurança que vai fazer parte do velório coletivo que vai receber os corpos das vítimas dessa tragédia na Colômbia. Um grande esquema de segurança e logística está sendo montado para o translado dos corpos do aeroporto até a Arena Condá, onde deverá acontecer um velório coletivo. Na tarde desta quarta-feira, autoridades estiveram reunidas para definir algumas ações. Para um evento que nós ainda não temos muito ideias das dimensões. É lógico que daqui para frente nós vamos começar agora a dimensionar toda essa mega estrutura que terá que ser montada. Não existe previsão para a chegada dos corpos, mas a expectativa é de que 100 mil pessoas passem pela Arena Condá. O que isso vai acontecer? Vai ser um velório de algumas horas aqui, porque os torcedores e pessoas da região desejam se despedir deles. E aí, após isso, esses corpos serão liberados para serem transferidos para os seus locais, onde as famílias determinarem a transferência. E hoje acontece uma homenagem a todos aqueles que perderam a vida de forma tão trágica no voo da Lamia. Logo mais às 9h45 da noite em Chapecó. Por isso vamos voltar à nossa redação, falar com a Priscila, porque essa homenagem vai ser no mesmo horário em que o time entraria em campo lá na Colômbia. Não é isso, Priscila? Boa noite. Boa noite novamente. Boa noite, Nader. Voltamos aqui da redação. Exatamente isso mesmo. A partida final da Copa Sul-Americana aconteceria então hoje, logo mais às 9h45 da noite. O Atlético Nacional de Medellín já antecipou que vai abrir mão do título e que a taça deve ser encaminhada para a Chapecoense e que na próxima partida oficial em que o time jogar, os jogadores vão entrar em campo vestindo uniformes pretos em sinal de luto e o distintivo então da Chape. A Arena Condá, lá em Chapecó, vai continuar aberta, recebendo aí moradores, chapecoenses ou não, enfim, quem quiser prestar as últimas homenagens, a arena vai continuar aberta, todos estão convidados a irem até lá vestindo roupas brancas, com velas nas mãos. A torcida deve fazer um belo espetáculo em memória, homenagem aí ao Verdão do Oeste. O mesmo acontece lá na Colômbia, em Medellín, no estádio Anastácio Girardot. Tá certo, então. Obrigada, Priscila, por essas últimas informações. Com certeza vai ser um momento muito emocionante. Verdade. Agora nós vamos falar, então, com a repórter Elisandra Vissotto, que está em Chapecó e acompanha a movimentação da cidade. Elisandra, boa noite. Como que está a movimentação aí pela Arena Condá? Boa noite, Bruna. Boa noite, Nader. A movimentação já é grande aqui na Arena Condá. Muitas pessoas já chegam uniformizadas, principalmente com a camisa da Chapecoense e com as bandeiras, para logo mais 21h45, fazer um grande ato, um grande momento de oração, relembrar e também homenagear as vítimas dessa tragédia lá na Colômbia. E hoje, até conforme a Priscila nos falou, Elisa, é importante que as pessoas vistam branco nessa homenagem, participando efetivamente dessa homenagem aí no estádio Índio Condá. Isso mesmo, Nader. Algumas pessoas estão vestindo branco, outras a camisa da Chapecoense, trazendo velas, flores. A Chapecoense deixou um espaço aqui destinado também para o torcedor. Já tem faixas, cartazes, muitas velas, flores, fotos. Então, justamente para relembrar esse momento, essa ascensão da Chapecoense, principalmente nos últimos 6 anos, que foi muito espetacular aqui para a região oeste e também para o estado de Santa Catarina. E conforme a gente informou mais cedo, está confirmado aí em Chapecó que todos os corpos vão vir para a cidade de Chapecó e só depois é que serão transladados para as cidades de origem,
em várias cidades do país, não é isso, Elisandra? Isso mesmo, Nader, até porque essa comissão da Chapecoense que está organizando o velório coletivo, eles estão pegando autorizações das famílias, principalmente dos jogadores que moram no norte, no nordeste, que tem famílias nesses locais. Então, primeiro, para o torcedor se despedir aqui do seu ídolo, e aí, na sequência, esse velório que vai durar umas 2 ou 3 horas no máximo, na sequência, os corpos seguirão para o sepultamento nas suas cidades preferidas, cidades natais, que a cidade natal que a família vai decidir. Elisandra, a gente acompanhou nas suas matérias de hoje o clima de comoção e consternação na cidade de Chapecó. Pessoas estão enlutadas com essas grandes perdas. Eu gostaria de saber como que está a repercussão sobre esses áudios de falta de combustível, como que as pessoas estão comentando este assunto aí na cidade. Esse assunto está causando uma certa revolta da população, porque tudo isso envolve um planejamento, né? Então, alguns torcedores estão com sentimento de revolta e de muita tristeza por algumas informações não terem sido verificadas antes da viagem. Então, o sentimento é de tristeza e muita revolta sobre a questão desses áudios aqui em Chapecó. Tá certo, então. Muito obrigada, Elisandra. Amanhã a gente retorna, então, com novas informações. Boa noite para você. Boa noite. E o Band Cidade de hoje vai ficando por aqui com as imagens das homenagens feitas a todos aqueles que perderam a vida nessa tragédia no Brasil, no exterior e aqui na capital dos catarinenses. E você fica agora com o Jornal da Band. Até amanhã.